Uma joia brilha no extremo sul da Grande Barreira de Coral. Uma ilha se destaca no entroncamento dos corais e correntes. Um lugar no qual a vida está em rota de colisão. Suas águas são cheias de perigosas belezas e estranhas parcerias. Filhas pródigas realizam rituais secretos para gerar filhotes que enfrentarão chances remotas. Gigantes vagam pelo mar. E a vida explode com a mudança da lua e da maré. Neste ponto de encontro de criaturas grandes e pequenas, conhecido como a Ilha Lady Elliot. Ilhas ocultas da Austrália. Ilha Lady Elliot. É novembro, começo do verão na Austrália, e Lady Elliot e seus corais estão fervilhando de vida. É o começo da temporada de reprodução. Aves marinhas estão cortejando e construindo ninhos nos lugares mais precários. Também é o início da temporada de reprodução para as tartarugas marinhas verdes. Ao largo da costa, uma fêmea nada na direção da ilha. E ela não está sozinha. Dúzias de tartarugas marinhas fêmeas se reúnem nas proximidades do Recife. Ela está carregando ovos. Depois de vagar por mar aberto, encontrou seu caminho de volta para a mesma praia onde nasceu. As fêmeas só começam a reproduzir com cerca de 40 anos de idade. Então, ela passou pelo menos 4 décadas nadando pelos mares antes de voltar para cá para procriar. Ninguém sabe exatamente quando e onde ela acasalou, mas ela é capaz de guardar sêmen de diferentes machos por vários anos. Assim, ela pode se autofertilizar e desenvolver os ovos no melhor momento. Desta maneira, ela pode gerar de 5 a 7 ninhadas de ovos por temporada, sem precisar acasalar entre a postura dos ovos. E até mesmo guardar esperma para fertilizar seus ovos futuramente. Ela já fertilizou sua primeira leva de ovos, e eles estão dentro dela sendo preparados para a desova. Os machos, identificáveis por suas caudas mais longas, perseguem as fêmeas buscando uma oportunidade para acasalar novamente. Mas quando as fêmeas começam a pôr os ovos, os machos deixam os corais da ilha e migram, às vezes, até centenas de quilômetros para suas áreas favoritas de alimentação. As fêmeas são deixadas para trás, prenhes, famintas e com uma exaustiva e longa temporada de desova pela frente. Agora, ela e outras fêmeas se reuniram para esperar a noite certa para ir até a praia pôr os ovos. Ela não pesa na água, mas seu corpo de 150 quilos irá exigir um esforço gigantesco para que ela se movimente em terra. Por isso, ela espera a ajuda da maré, que está subindo, e que escureça. Enquanto as tartarugas verdes se preparam, a ilha está passando pelo frenesi das atividades de reprodução dos pássaros. Quase todos os 45 hectares estão cobertos por algum tipo de ninho de ave.
Alguns ninhos recém-construídos e outros reciclados do ano passado. Como as tartarugas, muitas aves acabam de chegar à ilha para reprodução no verão. Na extremidade da Grande Barreira de Coral, logo ao sul do Trópico de Capricórnio, Lady Elliot é uma verdadeira ilha de coral. Feita com restos de coral, areia e conchas lançadas pelas correntes, marés e ondas, isolada dos predadores do continente e rodeada por um mar cheio de peixes, ela atrai como área de reprodução para tartarugas marinhas e pássaros migratórios. Ainda é início da temporada, mas alguns 30 réis pretos já acharam seus pares e estão ocupados construindo ninhos, enquanto outros acasalam na praia. É difícil ter privacidade. Apesar das interrupções, os jovens apaixonados persistem com a intenção de gerar a próxima geração. Eles estão nidificando pela primeira vez e passarão as próximas semanas cumprindo a importante tarefa de escolher um lugar para o ninho e construí-lo. Pássaros que chegam cedo podem escolher um bom local. Mas os casais nem sempre concordam quanto às opções de moradia. A maioria prefere as casuarinas à sotavento da ilha, longe da frente mais atingida pelos ventos ciclônicos e tempestades que assolam a ilha durante quase todo o ano. Eles costumam fazer seus ninhos nos galhos mais fortes, próximos do tronco. Enquanto ela trabalha no alicerce, ele vai à floresta de pisônias, na parte central da ilha, em busca de materiais para o ninho. Com até 20 metros, as pisônias são as árvores mais altas da ilha, formando uma densa área sombreada. Elas são muito procuradas para os ninhos. É muito apertado viver aqui, pois cada árvore chega a ter 42 casais. Este novo proprietário está aqui procurando folhas de pisônia que estão espalhadas pelo chão da floresta. Não serve qualquer folha. A umidade e o tamanho da folha são importantes. Para este macho, quanto maior, melhor. Quando o estoque de folhas da floresta está baixo, mais folhas podem ser encontradas na costa. Mas às vezes é difícil manobrar na forte brisa. Eles juntam as folhas juntas com seus excrementos. Há urgência no ramo da construção agora, já que a temporada de ciclones se aproxima, trazendo ventos de até 80 km por hora. É uma corrida para pôr os ovos e criar os filhotes antes que as forças destrutivas da natureza atinjam a ilha. Com mais de 30 mil casais de 30 réis pretos na ilha, a demanda por material para os ninhos é alta. Os que se atrasarem terão que ser menos exigentes quanto aos materiais que usarão para a construção. Após um dia produtivo de pesca e construção, os casais se reúnem à noite para descansar. O coro rouco de cerca de 20 tipos diferentes de aves se transforma em um silêncio com o cair da noite.
sob a influência da lua, a maré está no ponto mais alto e um animal gigante surge na praia. Ela tem que caminhar longe das ondas para que seus ovos não sejam levados pelas águas. Como se estivesse no piloto automático, essa fêmea abre uma cavidade profunda para pôr seus ovos, usando suas patas traseiras como pás. Ela precisa colocar sua ninhada, de cerca de 150 ovos, do tamanho de bolas de bilhar, na câmara. Na maioria dos animais, os genes determinam o gênero. Mas o sexo de pequenas tartarugas marinhas é definido pela temperatura da areia na qual os ovos são enterrados. A temperatura da areia aqui, nas próximas semanas, ficará entre 28 e 30 graus Celsius, o que significa que a maioria das primeiras ninhadas nascerá com tantos machos quanto fêmeas. Temperaturas abaixo de 27 graus geram apenas machos, maiores que 31, predominantemente fêmeas. Durante este processo, ela derrama lágrimas de verdade para expelir o excesso de sal e proteger os olhos dos abrasivos grãos de areia. Após botar o último ovo, ela preenche a câmara com suas patas traseiras. Empurra os ovos para baixo e joga a areia solta por cima dos ovos, para escondê-los de predadores. Após 3 horas de trabalho, ela aproveita o fim da maré alta para voltar para a água. Lá irá descansar e se recuperar por uma semana antes de passar 3 dias fertilizando sua próxima leva de ovos com esperma guardado. Dentro de 2 semanas, ela estará pronta para pôr outra ninhada de ovos. É uma sequência que ela irá repetir pelo menos 5 vezes ao longo do verão. O esforço para a reprodução durante o verão é tão exaustivo que ela só consegue pôr ovos novamente depois de alguns anos. O casal de 30 réis pretos terminou seu ninho e conseguiu botar um único ovo, que eles incubarão pelos próximos 30 dias. Os pais irão se revezar, saindo para pescar na costa. Com seu papo cheio, este macho retornará para o ninho com comida para a viagem. A fêmea esperou pacientemente enquanto cuidava do ovo, por isso ele entrega para a viagem. Ela está esperando jantar diretamente no seu bico. Em uma colônia populosa tem suas desvantagens, como piolhos. O casal cuida metodicamente um do outro para se livrar dos irritantes parasitas. Outras aves, como as gaivinas, se preocupam com problemas muito maiores do que os piolhos. As gaivotas pratas.
Estas gaivotas saqueadoras invadem as colônias à procura de uma oportunidade para atacar os ovos e filhotes. O grande garajal de bico amarelo faz seu ninho no chão, em áreas abertas com relva no norte da ilha. Em alguns anos, quando a pescaria é boa, sua população aumenta, diminuindo novamente quando há menos peixes. Os garajaus machos solteiros escolhem a área para seus ninhos. Por todo lado acontecem disputas pelo território. As fêmeas, entretanto, são bem-vindas. O namoro inclui alguns movimentos simples, como levantar a cabeça e graciosos cumprimentos. Um ritual que os jovens casais repetem mesmo após botar os ovos. A maioria dos casais põe um único ovo, às vezes 2. E os casais se revezam durante a incubação, que dura 1 mês, enquanto o parceiro pesca. Eles precisam vigilar constantemente, já que seus arqui-inimigos, as gaivotas pratas, estão em torno da colônia, esperando uma oportunidade. As gaivotas matam mais de 20% dos ovos e de filhotes nas colônias de garajaus. Elas são ladras atrevidas, chegando a roubar metade de todos os peixes que os garajaus trazem para o ninho. Para se defender, os garajaus formam uma fortaleza de penas perto da fronteira, atacando com seus bicos e gritando para mostrar desaprovação contra as gaivotas saqueadoras. O assédio constante cria o caos na colônia. E não é apenas com as gaivotas que os garajaus precisam se preocupar. A ilha não tem mamíferos nem répteis predadores. Mas junto com as gaivotas, sanás e garças são um risco ainda maior para os ovos e os filhotes. Mas com a formação sincronizada de ninhos em grandes colônias, há mais olhos atentos aos invasores. Como fazem ninhos em árvores, os 30 réis pretos estão relativamente a salvo do ataque de predadores. Mas seus parentes, que fazem ninho no chão, precisam estar sempre vigilantes e trabalhar em equipe para cuidar dos ovos e dos filhotes. Em vez de fazer ninhos em grandes colônias, as gaivinas de dorso castanho deixam seus ovos embaixo de arbustos e restos de coral. Esta escolheu a base bifurcada de uma casuarina. Com sua fortaleza de madeira em um dos lados, pelo menos os pais não precisam olhar para trás. Mas os filhotes, sim. Pais protetores não toleram a presença de outros filhotes. Esta gaivina de dorso castanho, com 1 semana de idade, se aproximou demais de uma mãe agressiva que está cuidando de seu ovo. A ave adulta a espanta de forma a não deixar dúvidas. Tendo provavelmente perdido seus pais no mar, este filhote acaba encontrando uma mãe adotiva, que ainda está incubando seu próprio ovo. Mesmo assim, suas chances de sobrevivência são mínimas sem seus dedicados pais. A incubação dos ovos pelos pais continua sem parar por 4 semanas. A vigilância em geral compensa para as gaivinas do dorso castanho e mais de 70% dos ovos sobrevivem até o nascimento. A densidade de pássaros chega ao ápice durante o verão, quando a ilha e as águas em torno fornecem suprimentos para mais de 50 mil pássaros marinhos durante a reprodução. Coletivamente, as dezenas de milhares de pássaros expelem toneladas de guano, fezes ricas em fosfatos, todos os anos.
A ilha de Lady Elliot já foi tão rica em guano que foi intensamente escavada em busca deste valioso fertilizante no início do século XIX. Os escavadores de guano apareceram pela primeira vez na ilha em 1863 e lá permaneceram durante uma década. A prática de retirar guano destruiu cerca de 90 centímetros da superfície do solo e devastou toda a vegetação da ilha, exceto por 8 árvores de pisônia. Estas pisônias sobreviventes disseminaram e floresceram, e mais uma vez trouxeram sombra para a área central da ilha. E elas devem agradecer aos pássaros. O guano deposita de 10 a 20 toneladas de nitrogênio no aquífero. As pisônias se alimentam deste suprimento acessível de fertilizante líquido. Mas há um lado negro nesta relação. Estas flores parecem inocentes, mas elas se tornarão sinistras em algumas semanas. Estamos no auge do verão, e faz 2 semanas que a tartaruga botou seus primeiros ovos. Sua segunda leva de ovos já está pronta. E ela tem companhia na lagoa. Com a temperatura da água aumentando e dias mais longos, as arraias Taeniurmeene também chegam para reproduzir. Há mais machos do que fêmeas quando eles se reúnem. Mas esta fêmea já está prenhe, carregando seu filhote. Ela levará mais 6 meses para ter os filhotes, que romperão as cápsulas de seus ovos dentro do útero. Ao nascer, eles já estão completamente independentes. No meio do verão, a temperatura do ar chega a 40 graus e os raios ultravioletas estão mais fortes do que nunca. Os corais desenvolveram uma defesa inteligente. Quando são expostos à maré baixa, eles secretam um muco grudento que funciona como protetor solar. O muco também retém nutrientes que são levados para dentro da laguna, com a descida da maré. Com o nascer de um novo dia, a tartaruga completou a segunda postura de ovos. Desta vez, em uma parte exposta das dunas mais altas. Com o avanço do verão e sem sombra, a temperatura da areia já chega a 32 graus Celsius. Isso quer dizer que estes 150 ovos produzirão predominantemente fêmeas. Ela retorna para a água para preparar mais uma ninhada de ovos. A terceira da temporada. Alguns dos filhotes de gaivina começaram a nascer. Os pais precisam fazer muito mais viagens para a costa para pescar e alimentar os filhotes, o que às vezes os deixa vulneráveis às arraias e gaivotas. Sem seus pais, este filhote de gaivina de dorso castanho tenta se esconder o máximo que pode. Um dos pais ainda sobrevoa tentando protegê-lo. Longe da atividade frenética das florestas de pisônias, um filhote de rabo de palha de cauda vermelha, com 1 semana, espera silenciosamente o retorno dos pais.
Dormir conserva a energia que pode ser usada para o crescimento. Embora seja simples, o local deste ninho foi cuidadosamente escolhido pelo pai para proteger o filhote do sol direto. Este sanã de listras pardas considera sua chance contra o bico já temível do filhote e decide não tentar. É início de janeiro. O solstício de verão já passou. E a desova das tartarugas chegou ao ápice. Todas as noites, centenas de mães tartarugas aproveitam a maré alta para chegar até a praia. Entre elas, a fêmea que já botou ovos 2 vezes nesta temporada. Mais adiante na praia, embaixo da casuarina, sua primeira ninhada está começando a nascer. É uma ninhada misturada com machos e fêmeas. Com 10 graus Celsius a menos, seriam todos machos. Cada manhã, a areia da praia é tomada pelos filhotes. Eles começam uma corrida para o mar. Uma corrida pela vida, com poucas chances. As tartaruguinhas são totalmente indefesas. É um massacre. De cerca de 20.000 filhotes que nascerão nestas praias, apenas 50% sobrevivem às primeiras 24 horas de vida. Se este filhote conseguir fazer a viagem além dos recifes de coral até o Pacífico, ele será o único entre 1000 a chegar na idade adulta. Há uma força presente na costa que pode levar o filhote para longe dos perigos dos recifes da ilha Lady Elliot. É a corrente leste australiana, ou CLA, que traz para o sul as águas mornas dos trópicos. Chegando a 7 km por hora, é uma das correntes mais rápidas do Pacífico Sul. Ela transporta 40 milhões de metros cúbicos de água a cada segundo. A corrente tem quase 100 quilômetros de largura e mais de 1,5 km de profundidade. Ela forma um cinturão de transporte que levará os filhotes até uma área relativamente segura, longe das águas cheias de predadores dos corais e para o sul, até o centro do Pacífico. Pelos próximos 10 anos, eles ficarão à deriva em mar aberto, nos que são conhecidos como anos perdidos, até voltarem para as áreas ricas em alimentos em torno da Grande Barreira de Coral. A sobrevivência na ilha é um jogo de números. Como as tartarugas, as aves marinhas têm alta mortalidade. Estamos no início do outono e uma série de tempestades varreu a ilha. O lado leste recebeu a maior parte do impacto dos ventos, que derrubou árvores e filhotes e ovos dos ninhos. Alguns adultos também sofreram. Os 30 réis pretos novatos sobreviveram,
Mas seu precioso ovo foi derrubado e está fadado a se tornar alimento para as gaivotas antes do cair da noite. Os 30 réis pretos que se abrigaram na floresta de bisônias na parte central da ilha foram menos afetados pela tempestade. Mas fazer o ninho aqui cria outros perigos. A bisônia também é conhecida como árvore pega-pássaro. Neste momento do ano, as sementes amadurecem e se tornam frutos grudentos que se enroscam nas penas. Sem nunca mais poder voar, o corpo deste pássaro transportará as sementes desta perigosa árvore. Levadas pelo vento forte, as sementes pegam carona na carcaça do pássaro e irão para ilhas próximas, onde germinarão e colonizarão novos territórios. Este filhote de rabo de palha sobreviveu à tempestade sob o olhar atento dos pais. Sua penugem ainda está se transformando em penas de voo. Um dos pais voltou com o papo cheio de peixe para alimentar o filhote faminto. Um sanã de listras pardas está por perto. O afiado bico da ave adulta possui bordas serrilhadas para prender os peixes escorregadios e também serve como arma de defesa contra visitas indesejáveis. Embora sejam elegantes no ar, os rabos de palha são menos desenvoltos na terra. Suas pernas e seus pés ficam muito para trás no corpo, criando um centro de gravidade ideal para manobras aéreas, mas ruim para dar suporte ao pássaro em pé, o que limita os movimentos no chão a um desajeitado balanço. Engordando cerca de 15 gramas por dia, este filhote de rabo de palha ainda precisa ficar mais robusto antes de ser independente. E ele está constantemente com fome. Para suprir a demanda, os dois pais precisam pescar até em mares revoltos e sob um clima inclemente. Os ciclones que atingem a ilha quase todos os anos também provocam fatalidades no solo oceânico. Os corais em torno de Lady Elliot podem ser tão perigosos quanto belos. Suas estruturas de calcário denteadas representam um risco aos que frequentam os mares. Em 1999, este iate com casco de aço afundou durante uma violenta tempestade. Em menos de 2 décadas, o coral já tomou conta dos destroços. Ele está encrustado com algas e enfeitado com corais moles. Estes organismos sedentários se tornam uma atração para uma gama de animais marinhos. Este é um ponto de encontro popular para cardumes de peixe-cirurgião e imperadores-trompeta. Com o corpo escondido na segurança do coral e protegido dos ventos e das ondas, esta tartaruga está pronta para sua 5ª e última ida até a costa da ilha. Faz 4 meses que ela pôs seus primeiros ovos da temporada. Com sua primeira ninhada de filhotes, já arrastada pela corrente leste australiana para um futuro incerto, ela não pode fazer muito mais para garantir a sobrevivência da espécie, além de continuar sua missão. Ela vive junto com criaturas que se alimentam de seus filhotes e que compartilham do mesmo instinto para se reproduzir. A barracuda de Heller chega a nadar até 40 quilômetros por hora e caça com facilidade filhotes de tartaruga. Mas aqui, nesta laguna aberta, elas utilizam a estratégia clássica de emboscada, espreitando peixes menores, crustáceos, lulas e outras presas desavisadas. O
O tubarão de Pontas Negras do Recife chega com a maré alta. Com filhotes de tartaruga suficientes no cardápio deste mês, eles ficam perto dos recifes interiores, onde a caça é fácil. Hoje eles têm companhia. Este golfinho nariz de garrafa também está pescando e está de olho em um cardume de sargentos. Embora pareça, no momento, mais interessado em se divertir do que em se alimentar. A corrente leste australiana quente que passa pela ilha Lady Elliot não carrega a mesma carga de nutrientes típica das correntes frias e dos afloramentos. Mas os recifes de coral permanecem vibrantes. E a maior parte das criaturas encontra tudo o que precisa em sua própria vizinhança. As enguias do jardim colocam suas cabeças para fora para se alimentar do plâncton que flutua nas correntes locais. Apenas a metade de seus corpos graciosos sai da areia. A outra metade fica em segurança, em um tubo subterrâneo formado pelo muco que secretam. Elas rapidamente se retiram ao menor sinal de perigo. E elas devem temer muito o salmonete barberino. Cada salmonete é equipado com um longo par de barbilhões, que detectam substâncias químicas e vibrações. Eles vasculham o leito da laguna à procura de vermes e de crustáceos. Isso dispersa presas assustadas, que também atraem outros peixes. Oportunistas como Monotaxis grandoculis se aproveitam do que é conhecido como alimentação na sombra. Sistemas de recifes de corais são conhecidos por sua complexa rede de relacionamentos, e o pepino do mar pode se gabar de estabelecer um dos mais bizarros. Há mais de 1.500 espécies distintas de pepinos do mar, e embora sejam diferentes no tamanho, na textura e na cor, todos são criaturas que se movimentam lentamente no leito do mar. Eles arrastam seus corpos redondos no solo oceânico, sugando a areia pela boca, extraindo os detritos e expulsando os dejetos pelo ânus. Curiosamente, eles também respiram pelo ânus. E é nisto que este pequeno peixe vê uma oportunidade. O peixe pérola fareja em torno do pepino do mar, esperando que ele abra seu ânus para respirar, entrando na cavidade. O peixe pérola se esconde neste esconderijo durante o dia, bem protegido, até que chega a hora de se alimentar à noite. O mais estranho é que o pepino do mar não parece se importar nem um pouco com este relacionamento. Muitos desses relacionamentos nos recifes são mutuamente dependentes, ou pelo menos benéficos para os dois. Muitos peixes-palhaço têm relações simbióticas com anêmonas, como se morassem nelas. As anêmonas têm tentáculos que são equipados com células urticantes que ferroam invasores. Mas os peixes-palhaços são cobertos por uma mucosa protetora e são imunes às ferroadas. A anêmona faz o papel de protetora e o peixe-palhaço retribui o favor limpando sua anfitriã, fornecendo nutrientes com seus dejetos e assustando predadores. E não há forma melhor de garantir sua utilidade e sua sobrevivência do que oferecer um serviço para o qual sempre há uma alta demanda, como a limpeza. Estes imperadores trompeta predatórios estão reunidos aqui para receber o serviço de um minúsculo peixe, que normalmente seria do tamanho de uma mordida. Com 7 centímetros, o bodião limpador cria estações de serviço exclusivas em locais determinados para que seus clientes saibam onde encontrá-los.
Habitantes do Recife de todas as formas e tamanhos aparecem nestas estações de limpeza para que sejam removidos seus parasitas e a pele morta. A relação evolui tão profundamente que seus clientes desligam seus instintos predatórios, enquanto os limpadores trabalham. O negócio funciona durante o ano inteiro, independente da estação. Mas os negócios estão prestes a crescer. As arraias-jamantas estão chegando. Na maior parte do ano, elas se alimentam nas águas profundas e ricas em nutrientes longe da costa. Mas com o progresso do outono, as águas profundas começam a ficar muito frias e as arraias migram para águas costeiras mais agradáveis, onde gastam menos energia para manter sua temperatura. Estas arraias gigantes vivem dos menores organismos, plânctons. Elas filtram enormes quantidades com estruturas presentes em suas brânquias. Entre as marés baixas nas quais se alimentam, elas visitam as estações de limpeza para manter suas guelras em perfeito estado. Em alguns anos, mais de 450 arraias-jamantas se reúnem aqui antes do inverno. Com uma envergadura de 3 a 5 metros, elas voam pelas águas com facilidade. Lady Elliot é o local com maior agrupamento conhecido de arraias-jamantas na costa da Austrália. Quando as águas esquentam alguns graus com a chegada da primavera, a maior parte das arraias-jamantas migra para águas mais profundas e frias. A tartaruga também deixou sua área de desova na ilha Lady Elliot e viajou para áreas de alimentação além do extremo norte da Grande Barreira de Coral. Aqui, ela se alimentará de algas marinhas e se recuperará do esforço da reprodução. Enquanto a atividade subaquática dos corais continua vibrante durante a primavera, acima d'água, a ilha Lady Elliot está relativamente serena. A primavera é a estação mais seca na ilha, com bastante sol. Os pássaros migratórios partiram. E os residentes permanentes têm a ilha só para eles. Garças reais do Recife patrulham a costa e as águas rasas. Elas podem ser de 2 cores, branco ou cinzento escuro, mas ambas pertencem à mesma espécie. São predadoras de emboscada, curvando as asas como se fossem capas para confundir suas presas com a sombra que projetam. Caçando dia e noite, as garças se aproveitam da maré baixa, que retém as presas nas águas rasas, onde são facilmente apanhadas. No início do verão, as chuvas retornam. E algumas aves marinhas voltam com ela. A temperatura das águas já está alguns graus mais alta. Forças da lua estão afetando uma das criaturas menores, mas mais influentes de todas: os próprios pólipos dos corais. Algas unicelulares coloridas chamadas zooxanthellae vivem dentro dos tecidos moles dos corais.
De dia, com a energia do sol, elas fazem a fotossíntese. Essas algas também facilitam a capacidade de produção de carbonato de cálcio dos corais, que dá a eles sua estrutura rígida. Mas à noite, estes pólipos revelam seu alter ego. Eles se tornam carnívoros, armados com tentáculos urticantes que atacam presas minúsculas. Não tão imóveis quanto se imagina, eles também se envolvem em disputas territoriais com vizinhos de outras espécies. Tentáculo a tentáculo, os pólipos vão contra outras espécies para proteger seu espaço no coral. Eles projetam estruturas em forma de fita para atacar e, no fim, digerem seus rivais. Esta noite, com a lua cheia, alguma coisa está sendo criada dentro de cada pólipo. Uma porção de ovos de coral coloridos e brilhantes chegaram ao seu estágio de reprodução final. Como uma receita mágica, a temperatura da água, a duração do dia, as marés e a salinidade da água se alinham. E em um dado momento, milhares de pequenos balões cheios de ovos se soltam. Numa noite de dezembro, como acontece há milhares de anos, milhões de pólipos sincronizam sua desova. Os ovos cheios de lipídios vão rapidamente para a superfície, onde serão fecundados pelo esperma que está na água e também acabou de ser expelido. Eles se transformam em minúsculas larvas que nadam livres até se estabelecerem no coral banhado pelo sol e se tornarem novos pólipos sedentários. Os corais esperaram o ano todo por estas noites de verão especiais para fazer sua parte na reposição da maior estrutura viva da Terra, a Grande Barreira de Coral. A ilha Lady Elliot pode ser apenas a última joia no colar do Recife. Mas esta pequena ilha desempenha um papel gigantesco na vida de muitos habitantes e visitantes espetaculares. Uma anfitriã para os altamente ameaçados e muito esbanjadores. Um palco para estranhos relacionamentos e grandes massacres. Um polo de dramas para criaturas de toda parte. Não há lugar como a ilha Lady Elliot. Ao sul da costa da Austrália, está localizado um forte dos oceanos. Separado por mares revoltos há 10.000 anos. Um refúgio encantado onde algumas espécies selvagens do continente criaram sua última linha de defesa. Um mundo isolado, moldado tanto por seus residentes quanto por seus visitantes, o que o tornou único. Um lugar dos mais fantásticos, ternos, vulneráveis e perigosos. Batalhas ferozes em terra, nas árvores, nas praias e sob as ondas. A vida marcha e chuta no ritmo seus próprios tambores. Esta é a vida em uma espetacular arca. A Ilha dos Cangurus. Ilhas ocultas da Austrália. Ilha dos Cangurus. É outono. O seco calor do verão deu lugar a brandas e refrescantes brisas. É um alívio bem-vindo para os leões marinhos da ilha australiana. Localizada entre montanhas de pedras, com sua praia exclusiva,
e uma área rica para pesca e caça logo além das ondas. Esta é a Baía das Focas. É o mais próximo do paraíso para uma foca. Mas não é apenas um resort à beira-mar para tomar sol e comer bem. É um importante destino de acasalamento para cerca de 1.000 leões marinhos australianos, um dos mamíferos marinhos mais ameaçados do mundo. Mas mesmo aqui, a vida nem sempre é tão idílica quanto parece. Os leões marinhos não gostam muito de romance, e o acasalamento pode ser uma atividade brutal e perigosa, especialmente se você for um jovem e solitário macho. Entre ele e a possibilidade de acasalar está o chefão. Um valentão de 300 quilos cheio de testosterona, que quer todas as fêmeas para si. Mas o instinto de reprodução é forte. Nadando discretamente na área rasa, este jovem macho fica atento em busca de uma oportunidade. E ali está, uma fêmea solitária nas dunas. O chefão está cochilando. O jovem macho sai da água o mais discretamente que consegue, arrastando seu corpo de 180 quilos. Mas o chefão tem sono leve. E tem que ter, com os delinquentes juvenis por perto. Urrando em desaprovação, ele destrói as esperanças do jovem macho. O novato terá que tentar em outra oportunidade. O fim do outono marca o início da temporada de chuvas. A Ilha dos Cangurus fica na convergência de correntes oceânicas sazonais, que geram invernos frios e úmidos e verões secos e quentes. Ao longo de eras, as chuvas se infiltraram no solo de calcário poroso e macio, dissolvendo a pedra e criando cavernas subterrâneas imensas. Cavernas que guardam os segredos do passado da ilha. Por centenas de milhares de anos, as cavernas de Kelly Hill têm sido um poço de destruição para animais desatentos que caíram e morreram. Os ossos de espécies antigas, há muito extintas, contam histórias de um tempo no qual grandes predadores marsupiais andavam por esta paisagem. A costa da Austrália hoje é o resultado de mudanças no nível do mar por milênios. No passado, a Ilha dos Cangurus era uma extensão do continente. Mas com o fim da última era do gelo, quando os níveis dos oceanos subiram quase 120 metros, os predadores ficaram sem acesso à recém-formada ilha. A Ilha dos Cangurus, desde então, segue virtualmente livre de grandes predadores e diversas espécies de presas têm tirado vantagem da situação de maneiras fascinantes. Estes são alguns dos mais icônicos e adoráveis beneficiários do paraíso de segurança da ilha. Eles não são saltadores comuns, são cangurus da Ilha dos Cangurus. Uma subespécie dos macrópos fuliginosos, que sobreviveu em isolamento desde que a ilha foi separada do continente. Sem predadores, eles se tornaram menores, mais lentos, mais peludos, mais gordinhos e, aparentemente, mais preguiçosos.
Cangurus são marsupiais, um grupo de mamíferos que teve bastante sucesso no isolamento da Austrália. Suas características mais marcantes são, claro, suas famosas bolsas. Na Ilha dos Cangurus, os mais jovens não têm o que temer, seja dentro ou fora da bolsa. Os adultos só temem uns aos outros. As chuvas do outono são o momento perfeito para que os machos estabeleçam a ordem de escolha. As chuvas estimulam o crescimento da grama, o que desencadeia as atividades de reprodução. Jovens machos lutam uns com os outros constantemente, de brincadeira. Eles ainda não são fortes o suficiente para fazer um estrago real. Mas machos adultos, os reprodutores, lutam para valer. Seus direitos reprodutivos estão em jogo. Com garras afiadas, eles arranham e atacam. O mais perigoso são os coices de suas poderosas patas traseiras. Eles se balançam para trás e sustentam todo o peso do corpo com a cauda, mirando golpes violentos na barriga. Um coice que acerta em cheio pode ser fatal. O vencedor ficará com todas as fêmeas do grupo só para si. Não muito longe, casuarinas parecem estar criando uma chuva com suas sementes destroçadas. Este confete natural celebra uma das maiores histórias da arca viva, que é a Ilha dos Cangurus. A fonte da chuva de sementes é uma cacatua negra australiana. A pequena ilha é o único lugar do mundo onde esta subespécie de pássaro existe. Eles são seletivos com sua alimentação e sobrevivem apenas comendo as também raras casuarinas. Esta casuarina desapareceu do sul da Austrália quando houve o desmatamento para abrir espaço para a agricultura e para a expansão de áreas urbanas, e junto com elas também desapareceram as cacatuas negras. Este é o último lar que resta tanto para estas variedades, da árvore e do pássaro. A cacatua passa horas arrancando as sementes dos galhos. Curiosamente, como todos os papagaios, quase todas são canhotas, se apoiam na perna direita enquanto manipulam as sementes com a esquerda. Pode existir apenas uma centena destes gloriosos pássaros, e a subespécie é considerada perigosamente ameaçada de extinção. As fêmeas põem apenas um ovo em cada temporada de reprodução, que é finalmente sincronizada com a temporada de frutos desta casuarina. Com uma taxa reprodutiva tão baixa, a recuperação da população será lenta e precária. Alguns animais na Ilha dos Cangurus não têm este problema. Este animal de aparência estranha é extremamente adaptável e prospera em diversos habitats na ilha. Esta é a estranha e adorável equidna da Ilha dos Cangurus.
Como as cacatuas negras, aqui na Arca ela se tornou uma subespécie da variedade encontrada no continente. Seus espinhos protetores, na verdade, são pelos especializados. A equidna não é um mamífero comum. Ela pertence a uma linhagem de mamíferos antiga e extremamente rara, chamada monotremata. Em geral, solitárias, esta fêmea está prestes a descobrir que é bastante popular. Os dias mais frescos e curtos do outono a fizeram entrar no cio. E agora ela está cheia de pretendentes. Filas de até 10 machos frequentemente andam atrás de fêmeas receptivas. Seus longos narizes farejam os feromônios que a acompanham quando ela desfila. Ela não é muito seletiva. Pode ser que ela casale com todos eles. O acasalamento das equidnas dura até 6 semanas. E o período de reprodução pode durar do fim do outono até os meses do inverno. De volta à Baía das Focas, a testosterona gera mais caos por fêmeas. Uma fêmea cautelosa emerge das ondas e descobre que está no radar de um jovem macho. O chefão não está ali por perto. Ela não quer nada com ele. Ela já está grávida e não entrará no cio novamente até que seus filhotes nasçam. O macho inexperiente não sabe disso. Agressivamente, ele a isola do harém e a persegue até as dunas. E ele não é o único jovem excitado na área. Ela pode correr um sério perigo se estes adolescentes desajeitados e violentos insistirem em acasalar. Felizmente, eles se concentram em sua disputa cheia de testosterona. E ela consegue escapar. Agora que ela está comendo por 2, ela precisa comer sempre que possível. Ela entra no mar e vai em direção a uma área de alimentação rica, onde há um restaurante de comida à vontade. Mas para chegar até lá, ela precisa primeiro se garantir que não se tornará o jantar de alguém. Ao longo da costa, espreita um dos mais assustadores predadores do planeta. Os grandes tubarões brancos próximos da Ilha dos Cangurus estão entre os maiores do planeta, com relatos não confirmados de alguns com até 7 metros. Eles estão aqui por causa dos mamíferos no cardápio. A Ilha dos Cangurus e as áreas ao redor sustentam uma das maiores populações de leões marinhos australianos e de lobos marinhos. E não é apenas com os tubarões grandes, famintos e adultos que os mamíferos devem se preocupar. Também há um grande influxo de tubarões jovens nesta época do ano. Os jovens retornam para cá no outono, depois de se reunir nas águas mais quentes do norte. E sabem onde os leões marinhos se alimentam. Estes tubarões, na verdade, têm sangue quente e são equipados para caçar nas águas mais geladas. Seus músculos brancos de contração rápida podem fazê-los atingir a 50 km por hora em um instante. E com 300 dentes, cada um deles é feito para atacar e matar.
Mas os leões marinhos têm suas próprias defesas. A fêmea grávida é altamente sensível à luz e seus olhos permitem que ela enxergue mesmo em baixa visibilidade sob as águas. Ela também é mais ágil do que o grande tubarão branco. Ela frequentemente se agrupa com outros leões marinhos na água. Então, múltiplos pares de olhos podem vigiar os predadores. Ela se mantém discreta, procurando por tubarões e aguardando o momento certo para disparar até a área de alimentação. Em águas mais profundas, leões marinhos usam um método engenhoso para se defender dos mortais tubarões. Os tubarões quase sempre emboscam suas presas por baixo, atacando das profundezas em alta velocidade. Então, enquanto está na superfície, ela nada com a cabeça virada. Assim, um dos olhos vigia acima e o outro vigia as profundezas, para evitar um ataque de baixo. Desta forma, ela pode virar para garantir que não está diante do lado de ataque do tubarão, mas sim nadando atrás dele. Após uma rápida refeição de chocos e polvos, ela volta para a praia. Quando o outono chega ao fim, parece que o amor está no ar. Os pastos abundantes dos montes gramados da ilha atraem outras espécies raras para passar o inverno. Os gansos Cape Barren formam casais para a vida toda e retornam para cá todos os anos para se reproduzir. Estes gansos originalmente habitavam apenas as ilhas mais isoladas, ao leste, mas sua população está diminuindo. Eles foram introduzidos na Ilha dos Cangurus na década de 30 para proteger a espécie. Os que nasceram aqui voltaram para se reproduzir, como também fizeram seus filhotes. Hoje, há mais de 200 por aqui, com migrantes de outras ilhas chegando regularmente a cada temporada de reprodução por vontade própria. A recuperação da espécie foi um sucesso tão grande que esta colônia agora é uma das mais saudáveis do mundo. Este casal chegou cedo e encontrou uma propriedade de alto padrão. Por viverem na grama, eles põem seus ovos nas regiões mais ricas do gramado aberto e defendem seu território escolhido vigorosamente. Quando o cortejo acaba, ela coloca sua leva de ovos em um ninho que ele construiu e finalizou com suas próprias penas. Ela choca os ovos, enquanto ele é seu guarda-costas pelos próximos 35 dias. Estas tarambolas encapuzadas parecem estar em uma condição muito mais precária. Expostas ao vento sul, que atinge as dunas de areia da costa, e as gaivotas predadoras. A tarambola passa sua vida espremida entre as dunas e o oceano, ao sul, enquanto vasculha a costa à procura de moluscos, insetos e crustáceos. A sobrevivência de seus ovos depende de uma estratégia inteligente dos pais. Quando uma gaivota curiosa e faminta chega à área, as tarambolas rapidamente criam uma distração. Elas se movem para a praia e se abaixam como se estivessem em um ninho. A tática atrai as gaivotas para longe das dunas e para longe do ninho de verdade. Parece funcionar.
Mas uma ameaça ainda maior está à espreita no horizonte. O clima. Na Ilha dos Cangurus, o inverno é marcado pela chegada de ventos gelados que vêm do mar ao sul. Quatro semanas depois de botarem seus ovos, estes gansos Cape Barren têm uma família. No santuário da ilha, este casal conseguiu criar com sucesso 4 dos 5 filhotes, uma taxa de sobrevivência muito maior do que conseguiriam em qualquer outro lugar. O casal compartilha as tarefas de pais, sempre de olho nas suas preciosas crias. Desde o dia de seu nascimento, os filhotes estão pastando com seus pais e ganhando peso rapidamente. Mas levará mais um mês até que suas penas de voo cresçam, para que eles possam voltar ao continente com seus pais. Embora a Ilha dos Cangurus seja uma arca ideal para animais ameaçados, ela pode se tornar vítima de seu próprio sucesso. Mesmo um ícone adorável pode se tornar um problema. Em 1920, quando a população de coalas estava diminuindo no continente, 18 coalas foram introduzidos na Ilha dos Cangurus. Hoje, há milhares deles se alimentando nas florestas de eucaliptos da ilha. Os eucaliptos estão sempre verdes e produzem folhas durante todo o ano. Mas como as folhas não fornecem muitos nutrientes e energia, os coalas precisam comer e comer e comer. Coalas podem ser surpreendentemente fortes e velozes, o que permite que eles se movam livremente pela floresta. Nenhuma árvore de eucalipto está a salvo destas criaturas vorazes. E na Ilha dos Cangurus, isso é um problema. Sem predadores para mantê-los sob controle, os coalas estão lentamente comendo até ficar sem lar. A alimentação constante dá poucas chances para a floresta de eucaliptos se recuperar. Os gerenciadores da vida selvagem agora trabalham para controlar a população através de um processo de esterilização e realocando animais em florestas de eucaliptos, onde a população de coalas continua diminuindo. Na água, instintos reprodutivos estão atraindo criaturas fantásticas das profundezas. No inverno, chocos gigantes saem das águas mais profundas, que são a sua área de alimentação favorita, e migram para as baías protegidas e rasas para se reproduzir. Esta é a maior espécie de choco do mundo. Os machos podem chegar até 1 metro de comprimento e pesar mais de 10 quilos. Parentes das lulas e polvos, eles são especialistas em camuflagem e mudança de forma. Órgãos especializados em sua pele mudam sua cor e textura. O corpo e os tentáculos magicamente assumem uma postura que os tornam indistinguíveis das algas ao redor deles. Os machos se reúnem em arenas para se desafiarem uns aos outros em batalhas por domínio e realizam hipnotizantes danças para as fêmeas, que nem sempre são bem recebidas. Quando um grande macho encontra uma fêmea receptiva, ele cobre seu corpo menor e espera até que ela esteja pronta. Até lá, ele passará um bom tempo repelindo rivais que tentarão roubá-la.
Às vezes, quando o macho está preso em uma batalha com outro grande macho, o macho pequeno se disfarça de fêmea e tenta se esgueirar até o objeto de seu desejo, para rapidamente acasalar com ela. Este macho não tolera isso e afugenta o macho sorrateiro. Se uma fêmea concorda, o macho se aproxima cara a cara e eles se seguram pelos tentáculos. O macho, então, usa um tentáculo especializado para depositar um pequeno saco de esperma próximo a um depósito que fica perto da boca da fêmea. Mas o caos e os conflitos da reprodução causam danos. E para muitos, a dança do acasalamento é sua última dança. No fim do inverno, quando todas as fêmeas já depositaram seus ovos fertilizados no coral, grande parte da população de adultos morre. Pequenos pinguins chegam à praia depois de um dia se alimentando no mar. Eles são conhecidos como pinguins-fada. Com apenas 30 centímetros de altura e 1,5 kg, eles são ameaçados por cachorros e gatos selvagens encontrados em outros lugares, e sua população está diminuindo em todo o sul da Austrália. Mesmo na relativa segurança da ilha, os pequenos pinguins parecem estar desaparecendo. Ninguém entende exatamente por quê, mas não daria para adivinhar ouvindo o ensurdecedor som das colônias. Eles são monógamos e pais dedicados durante a temporada de reprodução. Claramente, este filhote foi bem cuidado. Esta coisinha atarracada está perdendo sua penugem fofa e logo deixará o ninho. Com o amanhecer, todos os pais partem em busca de alimentos, seguindo para a área de pesca, onde eles comem cerca de 25% do próprio peso em peixes e lulas. É o início da primavera. Quase metade da chuva anual da ilha caiu nos últimos 3 meses de inverno. E os habitantes da ilha estão aproveitando o momento de fartura. A primavera é o sinal para outro habitante subaquático começar a se reproduzir. Nas águas calmas de um recife coberto por kelpis, uma criatura fascinante e misteriosa fez seu lar. Quase invisível e buscando amor, o dragão marinho folhado, um parente próximo dos cavalos marinhos, se esconde em plena vista. Com protrusões que parecem algas por todo o corpo, ele parece mais um pedaço de alga boiando. O jeito de nadar do dragão marinho folhado reforça esta ilusão. As protrusões em forma de alga não ajudam muito sua propulsão na água. Em vez disso, 2 pequenas nadadeiras transparentes em forma de hélice o empurram gentilmente pela corrente em busca de uma fêmea. Ele não é apenas um mestre da camuflagem. Ele também é um pai devotado. Quando encontrar uma parceira, ele carregará os ovos em sua cauda durante a incubação.
A protegida baía na costa norte da ilha fornecerá proteção e uma temperatura da água estável para seus filhotes. Os fortes ventos do sul trazem águas frias para a superfície, e a temperatura da água aqui continuará fria durante o início da primavera. A Ilha dos Cangurus é lavada por correntes e enchentes. Ela possui uma costa variada, com trechos expostos e protegidos, o que garante boas escolhas para quem prefere um ou outro durante todo o ano. Para aves que se alimentam de peixes, como a águia pesqueira, esta é a condição perfeita para se ter uma família. Este casal construiu um ninho impressionante, mas eles são responsáveis apenas pelo último andar. As fundações foram criadas por seus antepassados. Um ninho deste tamanho é usado há gerações por águias pesqueiras. Como elas têm uma expectativa de vida de 10 anos, isto significa que este ninho foi construído ao longo de diversas décadas. Ele é mais uma amostra do que as águas da ilha conseguem gerar. Uma temporada após a outra. Na Baía das Focas, a temporada da reprodução está no ápice. Ao contrário de outras focas e leões marinhos, o leão marinho australiano tem um ciclo de reprodução de 18 meses. Então, estas mães da Baía das Focas têm tanto recém-nascidos quanto filhotes de 1 ano e meio. Cada colônia de leões marinhos se reproduz em um momento diferente das colônias vizinhas. Essa reprodução fora de sincronia significa que sempre há fêmeas para acasalar em algum lugar. Este macho está indo de ilha em ilha em busca de uma fêmea receptiva. Ele precisa chegar na hora certa, já que as fêmeas só ficam no cio por alguns dias depois de dar à luz. E ele nem sempre pode ficar com as jovens mães para si. O chefão vigia as fêmeas grávidas que estão prestes a dar à luz, bloqueando a passagem delas para o oceano. Durante este período crítico, ele não se atreve a deixar as fêmeas férteis para se alimentar no mar. Ele gradualmente perde peso e força. A produção de leite exige muita energia. E as fêmeas precisam realizar viagens regulares para alimentar seus filhotes, o que aumenta o risco de ataques de tubarões. Ferimentos horríveis provam os perigos que os leões marinhos enfrentam para simplesmente se alimentar, e as mães são particularmente vulneráveis. Esta mãe, que deu à luz há 4 semanas, cuidadosamente se mantém junto de seu bebê fora de perigo no alto das dunas. Mas ela não pode protegê-lo de uma coisa: sua necessidade de se alimentar. O que às vezes acaba deixando-o sozinho por até 5 dias. Sem olhar para trás, ela pula nas ondas com a intenção de encontrar peixes suficientes para se manter saudável e produzindo o leite rico em gordura de que ele precisará para crescer. Ele está ganhando cerca de 100 gramas por dia. Escondido nas dunas, longe do caos da praia, ele deve estar suficientemente seguro. Mas sua mãe está bem menos protegida. Ela terá que fugir dos tubarões na ida e na volta da área de alimentação. Muitas mães não sobrevivem e seus filhotes acabam morrendo de fome. Este filhote de 18 meses da última temporada ainda mama e está procurando desesperadamente sua mãe, porque precisa se alimentar. Em seu desespero,
procura outras mães que estejam amamentando na praia. Com seus filhotes para alimentar, ele é rejeitado várias vezes. Ele já perdeu muito peso e sua mãe provavelmente se tornou vítima dos tubarões há muitos dias. Tudo o que este filhote pode fazer é esperar. A primavera traz o crescimento de novas folhas verdes na floresta de eucaliptos e um estopim de violência entre os populosos coalas. As fêmeas estão entrando no cio e os machos lutam pela oportunidade de se reproduzir. O vencedor leva o prêmio. Uma sedução delicada é a última coisa em sua mente. Para a sorte das fêmeas, elas só precisam acasalar uma vez por temporada. É mais do que o suficiente para os que vivem na arca da Ilha dos Cangurus. Comida abundante e falta de predadores levou os coalas a se reproduzirem como coelhos. Eles são tão prevalentes que agora este melífago de nuca branca usa seus pelos como material para fazer ninhos. As florestas de eucalipto estão lotadas, mas as pesquisas recentes em vida selvagem trazem uma esperança. Os programas de esterilização e realocação parecem estar funcionando. A população de coalas diminuiu e as florestas mostram sinais de recuperação. Ao contrário dos destrutivos coalas, as equidinas da ilha se ocupam de cuidar, mesmo sem saber, do ecossistema da ilha. Ao procurar alimentos, elas constantemente escavam a camada de folhas e destroem troncos apodrecidos. A busca por alimentos, mesmo sem ser de forma intencional, ajuda a qualidade do solo, espalhando nutrientes e ajudando a umidade e o ar a penetrarem, o que promove o crescimento das plantas da ilha. Após uma temporada de reprodução bem-sucedida, esta fêmea de equidna faz um buraco em um tronco. Um parto incomum está prestes a acontecer. Como monotrêmata, ela mostra algumas características comuns entre os répteis, como baixa temperatura corporal e um jeito muito diferente dos mamíferos de dar à luz. Curiosamente, ela produz um ovo encouraçado, do qual sai um pequeno recém-nascido. Ele se arrasta para dentro da bolsa dela até encontrar sua faixa de leite. Sem mamilos, a mãe simplesmente transpira o leite para que seu filhote beba. A produção de leite exige muito da mãe e ela precisa comer. Ela passa 18 horas por dia procurando comida. Por 45 dias, o filhote continuará dentro de sua bolsa, crescendo rapidamente. Então ela colocará seu bebê em uma toca berçário e retornará a cada 5 dias para amamentá-lo. Até o fim da primavera, ela não retornará mais. E seu filhote estará sozinho, escondido na toca para se proteger dos maiores répteis da ilha. O monitor de Rosenberg é uma espécie de lagarto monitor que existe desde a época dos dinossauros. Estes monitores são os maiores predadores da Ilha dos Cangurus, podendo chegar a 1,5 metro de comprimento e pesar mais de 3 quilos. Esta fêmea tem um relacionamento notável, embora seja de mão única com os cupins da ilha. No fim do último verão, ela escavou este cupinzeiro e depositou 13 ovos. Os incansáveis cupins então trabalharam para selar os danos e, sem saber, criaram um berçário perfeito para este réptil. Por 8 meses,
Seus ovos foram incubados em umidade e temperatura ideais, dentro do protegido cupinzeiro, a salvo de predadores e das chuvas de inverno. Quando as temperaturas do dia na primavera atingem a temperatura dentro do cupinzeiro, os filhotes começam a nascer. Eles já têm um suprimento de alimentos disponível. Os pobres cupins que, sem saber, foram seus cuidadores durante todo este tempo. Quando chegarem aos 4 meses de idade, os jovens cavarão até saírem do cupinzeiro. Eles se banham no sol antes de começarem sua própria busca por insetos e aranhas. É um negócio perigoso. Eles enfrentam muita atividade predatória dos pássaros. Somente 1 a cada 12 chega a 1 ano de vida. Mesmo assim, a Ilha dos Cangurus é uma arca para estas criaturas também. A espécie já quase desapareceu do continente e a ilha é seu último forte. Na praia, outros filhotes estão fazendo sua estreia de primavera. As tarambolas encapuzadas conseguiram não apenas sobreviver ao inverno, mas também proteger seus ovos de predadores. Agora, eles possuem 2 filhotes saudáveis. Mas ainda não estão fora de perigo. Os filhotes são vulneráveis a gaivotas e aves de rapina e precisam de supervisão constante. Mas, ao menos aqui na praia, eles estão protegidos do que talvez seja a maior ameaça na ilha: o fogo. Com o verão chegando, ventos secos e quentes atingem a ilha, vindos dos desertos. Os eucaliptos perdem suas folhas, criando uma camada seca no chão. Acima, altos eucaliptos retêm suas folhas secas, tornando a situação ainda pior. De cima a baixo, a floresta se torna uma caixa de fósforos. Em alguns anos, um raio ou uma bituca de cigarro pode acender esta tocha. Alimentados por constantes ventos oceânicos, os enormes incêndios florestais varrem a mata. Passando de árvore para árvore com velocidade estonteante, levando os habitantes da arca a fugir. Às vezes, dezenas de milhares de hectares são queimados. A equidna não consegue correr das chamas. Então, rapidamente, ela se entoca no solo. Seu esqueleto de queratina a protege do calor acima. Os eucaliptos podem ser altamente inflamáveis, mas eles se adaptam ao fogo e se recuperam rapidamente. Alguns até mesmo dependem do fogo para que suas sementes germinem. A camada de cinzas que cobre o solo da floresta quando o incêndio acaba forma um composto ideal. Quando a equidna sente que está tudo bem, ela volta à superfície e continua procurando alimentos como se nada tivesse acontecido. Ela cava no novo solo e ajuda a acelerar a recuperação da floresta. Na praia, este solitário filhote foi poupado do incêndio no interior. Mas está sob um perigo ainda maior: a fome. Ele está esperando sua mãe retornar do mar há quase uma semana. É provável que ela tenha se tornado vítima de um dos grandes tubarões brancos que patrulham a ilha.
Finalmente, o filhote ouve um som familiar. É sua mãe. A mãe e o filhote se identificam primeiro pelo som e depois confirmam com o olfato. Esta mãe pode não se reproduzir pelos próximos 18 meses, mas ela irá devotar seu tempo e dedicação a nutrir e proteger seu filhote. As fêmeas dos leões marinho australianos são as mães mais devotadas entre as espécies de focas. E na Ilha dos Cangurus, elas encontraram um santuário. Aqui, nesta fantástica ilha, separada de um mundo que está mudando rapidamente, criaturas raras e ameaçadas encontraram um lugar para fazer seu último forte. E a vida selvagem prospera sem ser perturbada pelas ameaças do mundo moderno. Antigas batalhas pela sobrevivência continuam, para afastar rivais, encontrar parceiros, para gerar e criar os mais novos e para escapar do pior que a natureza pode lançar contra eles. Mas aqui, onde o tempo parou, a natureza pode respirar. E estas criaturas podem prosperar na arca viva da Ilha dos Cangurus.